Hello, boys and girls. This is Teacher Leo. Como vocês estão, galerinha do quinto ano? Estão todos bem? I hope so. Ok. Bom, hoje não vai ser possível colocar, né? Como é que se diz? Projetar minha tela na nossa apresentação. Nem eu tô com meu background, deu para perceber que meu background tá pior do que era, aquele background de geography, não tô com background hoje. Por quê? Porque eu estou fazendo uma live. Agora eu sou um youtuber fazendo uma live. Eu tive que fazer nesse formato de live porque meu computador está ruim, está querendo quebrar, quase quebrando. E até eu consertar, infelizmente, eu tenho que fazer nesse formato, porque não abre os programas direito. Então, eu usei os recursos do YouTube aí, que são recursos online, ok? Bom, boys and girls, a gente hoje, tá certo? Para vocês se situarem, a gente vai tratar, tá certo? Do assunto aqui, né? Mudanças provocadas pelo crescimento das cidades, ou seja, a urbanização, tá certo? A urbanização. Tá bom, boys and girls? Então, o que é a urbanização? A urbanização é o crescimento das cidades, tanto em população quanto em extensão territorial. É o processo em que o espaço rural transforma-se em espaço urbano com a consequente migração populacional do tipo campo-cidade. Quando ocorre de forma intensa e acelerada, é chamada de êxodo rural. Então, deixa eu explicar com umas palavras mais simples, né? A urbanização é exatamente quando as pessoas saem da zona rural, tá certo? E vêm para a zona urbana, tá certo? Com isso, à medida que vem chegando mais gente, há uma necessidade de se expandir essa zona de urbanização. Então, o que um dia era considerado rural, né, passa a ser considerado urbano, tá certo? Para a gente fica até difícil entender, porque eu nem sei. Quer dizer, na verdade, Olinda, acho que acredito que Olinda ainda tenha áreas rurais. Por exemplo, ali, ó, ali na perimetral mesmo, aquela região ali da perimetral, né, tem um lado, né, tem um lado de cá, que é o lado de Ouro Preto, né, ou para entrar em Jardim Brasil, ali, Peixinhos, né, mas tem um outro lado, tá certo, que é que um dia aquela região ali foi considerada uma zona rural, uma área rural. Ou seja, as pessoas viviam ali da terra, né? Viviam ali. Quem vivia ali vivia da terra, vivia da agricultura, vivia da pecuária, né? Não tinha muitas casas, né? Hoje em dia eu acho que já não é mais assim. Um dia eu acho que aquela região ali foi uma região que já deixou de ser uma área rural, já passou a ser considerada uma área urbana, tá certo? Por quê? Porque a população exatamente vai crescendo, as pessoas querem morar por aqui, né? Todo mundo quer ficar pro lado de cá, tá certo? E quando essa migração das pessoas que vêm do campo para cá acontece de forma rápida, muito rápida, a gente chama isso de êxodo, né? No caso, o êxodo rural, que as pessoas saem da área rural e vêm para a área urbana, tá certo? Alguém pode estar perguntando, mas por que é que esse fenômeno acontece, Teacher Leo? Esse fenômeno acontece, e veja só, as pessoas saem de onde elas estão, se elas estão felizes e satisfeitas? Não, né? As pessoas não saem de onde estão se elas estão felizes e satisfeitas. Elas saem porque é exatamente o oposto, estão infelizes e insatisfeitas. Então, as pessoas lá na área rural, lá no campo, não têm os recursos que a gente tem. Muitas vezes não tem energia elétrica, né, abundante, feita a gente tem. Às vezes não tem água encanada. Às vezes não tem recursos, né? Às vezes são pobres, né? Porque lá, principalmente para essas pessoas que vêm do sertão, não tem muita coisa lá, porque não tem água, né? E água é vida, né, gente? Onde tem água, tem vida, mas onde não tem água,
é difícil de ter vida. Então, as pessoas que moram lá são pessoas muito corajosas por conta disso, porque é difícil ter vida numa região dessa. Você precisa da água para beber, para seu sustento, você precisa de água para alimentar os seus animais, se você tiver animais, você precisa de água para a sua agricultura, porque você tem que ter uma plantação, tá certo? E quando você não tem isso, você não tem nem o que comer. Então, as pessoas, por conta dessa situação, uma situação muito difícil, elas saem de onde elas estão e vêm para cá. Certamente, como isso é muito comum, certamente alguns de vocês que estão assistindo essa aula devem ter, às vezes, um avô ou uma avó que é de interior, né? Eu mesmo, minha avó era do interior. Tinha uma avó, parte de pai, que ela era do interior, a cidade chamada Patos, na Paraíba. Ela veio para cá por quê? Por conta da pobreza lá, que era muito, muito grande, né? Vem em busca de uma vida melhor. Ok? Então, espaço urbano em espaço rural, ok? O espaço rural, ele é bem mais amplo do que o espaço urbano. Por quê? Porque no espaço rural se praticam coisas em que você precisa de espaço, naturalmente, né? Um exemplo clássico é a agricultura, tá? A agricultura. Você precisa plantar. Você precisa de uma área boa para plantar. Porque se você planta numa área muito pequenininha, não vale nem a pena você se dedicar, né? Imagina, por exemplo, você uma plantação de tomate em que vamos pegar um terreno de uma casa, né? Para você plantar, não sei quantos, vamos dizer 100 pés, 200 pés de tomates, né? Se cada pezinho daquele der ali uns 3 ou 4 tomates, você vai ter o quê? Vai ter duas caixinhas, 3 caixinhas de tomate, quer dizer, você ganha muito dinheiro com aquilo, então não vale muito a pena. Então você precisa de área. Na área urbana, não, né? Por exemplo, eu tenho, assim, a maioria dos pais de vocês devem trabalhar, por exemplo, no escritório, tá certo? No escritório, na frente de um computador, ou talvez num comércio atendendo alguém, né? Mas veja, por exemplo, dependendo do comércio, às vezes o comércio nem precisa de uma área tão grande. Se trabalhar num escritório, às vezes nem precisa, às vezes um escritório, às vezes um cubículo, uma pessoa consegue trabalhar num cubículo. Se estiver na frente de um computador, tiver com um telefone, um computador para se comunicar, para fazer, né, contatos, para atender as pessoas, já é suficiente, ok? Então, também tem o extrativismo mineral e vegetal, né? Esse extrativismo vegetal cada vez diminuindo mais, né? Por conta da questão da preservação ambiental, né? É importante que se diminua mesmo. Hoje em dia, eu acredito que, eu espero, né? Que tenha bem menos, porque a gente tem a obrigação de preservar o meio ambiente, na verdade, boys and girls. Então, o extrativismo, né? O extrativismo, a palavra vem de extrair algo. A gente extraindo o vegetal não é bom. A não ser aquele vegetal que seja para a subsistência da gente, e que a gente vai replantar, né? Por exemplo, o extrair, não extrativismo, mas extrair, por exemplo, de uma árvore, mas que essa árvore deve ser replantada, de uma planta, né? Que a planta ela cresce rapidamente, porque ela é menor, tá certo? E também existem na área zona rural, existem áreas de preservação ambiental. O que é que são áreas de preservação ambiental? São aquelas áreas em que você não pode explorar. Você não pode tirar as plantas, você não pode tirar as árvores, você não pode caçar os animais, você não pode construir nada dentro, porque ela é de preservação, ela deve ser preservada. Ok? A realidade, tá, no Brasil e no mundo é que a população urbana vem cada vez crescendo mais e a população do campo, da zona rural, vem diminuindo. Então, cada vez mais a gente tem mais gente nas cidades do que no campo, apesar de ter muito mais área no campo. E se eu não me engano, recentemente saiu um estudo dizendo que pela primeira vez na história, isso no mundo inteiro, existem mais pessoas nas cidades do que pessoas no campo, tá? O processo de formação das cidades vai lá atrás, se a gente for lá atrás, né, com as primeiras cidades, né, como no Egito Antigo,
na região do Tigre e Eufrates, as primeiras civilizações surgem nas cidades, tá certo? Mas o que foi que fez realmente as pessoas correrem para as grandes cidades? Foi exatamente na Revolução Industrial, ou seja, com o advento do capitalismo. Foi onde realmente as indústrias chegaram, começou a se fabricar produtos. Esses produtos precisava de gente para fabricar esses produtos, e aí as pessoas começaram a migrar atrás de emprego, atrás de renda. Esse processo ele vai acontecendo durante toda a história, né, de 250 anos atrás, quando começou a Revolução Industrial. Até agora a gente continua com esse processo de migração. Cada, né, continente num momento diferente, por exemplo, na Europa, começou lá 250 anos atrás. O Brasil, esse processo ele só se iniciou no século passado, mais ou menos ali depois dos anos 30, 40, 50, 60, 70, foi se intensificando cada vez mais, né? Até meados da década de 80, você tinha pessoas saindo do campo, né, e ir para as grandes cidades. Inclusive, aconteceu, né, quando acontece em grande intensidade, anos 60, 70, aconteceu a período ali de êxodo rural. A gente chama isso de êxodo rural, porque as pessoas vão em massa, né? A pobreza, novamente, como eu digo, muito grande no interior, muitas pessoas do Nordeste indo para cidade grande, cidades desenvolvidas, alguns iam para aqui, para Recife, outros já iam direto para São Paulo, para Rio de Janeiro, para Belo Horizonte, né, para as cidades mais desenvolvidas. Tá bom, boys and girls? Bom, outra razão, uma razão também que faz com que as pessoas venham para cá é por conta das oportunidades, né? Muita gente também vem atrás de oportunidades. Por exemplo, se você mora num lugar pobre, né, um lugar que não tem muita gente com condições, e você quer ser um médico, como é que você vai trabalhar num lugar desse, né? Você vai precisar de pouquíssimos médicos, você vai precisar, às vezes, dependendo da cidade, se for uma cidadezinha pequenininha, você vai precisar de 1, de 2, no máximo de 3 médicos, dependendo da cidade, né? Então, se você é uma pessoa jovem, uma pessoa que quer ganhar a vida, quer começar a vida, e você quer ser um médico, você já sabe que você tem que sair daquela cidade, você já sabe que aquela cidade ali não dá para você. Então, uma das razões também que as pessoas vêm para cá é em busca de oportunidade para estudar e busca de oportunidade para trabalhar, tá certo? O que é que faz as pessoas quererem sair da cidade? Né? Esse fato são os benefícios. Então, aqui você também tem serviço, é o lado positivo. Aqui, por exemplo, você tem hospitais, aqui você tem restaurantes, aqui você tem supermercados, aqui você tem serviços, tem logística, né? Você pode se mover de um lugar para outro, você tem transporte público e você também pode ter o seu próprio transporte, então se locomover de um lugar para outro de maneira rápida. No interior, né? Na área rural fica mais difícil disso acontecer, mas existe também o lado ruim. Qual é o lado ruim, por exemplo, de estar nos grandes centros urbanos? Por exemplo, é que você se desconecta muito da natureza. E a verdade é que o ser humano ele precisa da natureza, tá certo? Por que é que existe tanta gente estressada, tanta gente ansiosa, tanta gente com problema hoje, né? Por conta também dessa loucura de cidade grande, de trânsito, de poluição. Para onde você olha, é uma selva de pedras, né? Você só vê pedra. Você, por exemplo, aqui a gente nem tanto, né? Olinda, nem tanto. Mas, por exemplo, se você for ali para aquela região ali da Zona Norte, Aflitos, né? Aflitos, Espinheiro, aqueles bairros ali, Graças, ali praticamente para onde você olha ali, você só vê prédio, você só vê construção, você só vê rocha, né? E isso não é bom, isso não é bom para a saúde do ser humano, tá certo? Outra razão também, né, é por conta da questão da violência hoje, tá certo? A questão da violência é um problema sério, que faz muita gente, às vezes, repensar essa história de estar aqui na cidade, tá certo?
E hoje a gente enfrenta um outro problema grande, né, que é o desemprego. Muitas pessoas vêm para cá atrás de oportunidade, atrás de estudar, atrás de conseguir um emprego. Mas hoje, por conta da máquina, né, por conta do computador, por conta da internet, por conta da tecnologia, muitos empregos estão se acabando, tá certo? E por conta do desenvolvimento mesmo. Por exemplo, indústrias mesmo, hoje em dia se emprega, se precisa muito menos de pessoas do que se precisava antigamente. Então, se uma fábrica, vamos dizer, uma fábrica da Fiat, por exemplo, né, que um dia, vamos dizer, precisava ter 1.000 pessoas trabalhando dentro dela, no processo lá de produção do carro dela, hoje em dia a fábrica da Fiat, vamos dizer, que precisa de 200 pessoas, 300 pessoas, né? Eu estou chutando, não estou dizendo que é isso, não, nem sei se é, tá certo? Eu sei que a fábrica da Fiat, ela emprega muito, porque ela não tem só a fábrica da Fiat. Quando vem uma fábrica, vem uma montadora, né? A gente chama, por isso que a gente chama de montadora, que ela monta o carro lá. Ela tem a linha de produção que ela monta o carro lá, mas aí ela tem vários fornecedores. Então, essas partes, esses pedaços do carro são fabricados em outras fábricas e essas outras fábricas mandam para a Fiat. Então, elas vêm para se instalar junto com a Fiat, que é melhor para ela. E hoje em dia as fábricas trabalham num sistema chamado just in time, né, na hora. Então, assim, eu quero produzir 100 carros agora. Então as fábricas vão e produzem a quantidade certinha de partes. Já entrega. Então, essa logística, o fato de levar rapidinho, ficar dentro do mesmo parque industrial. Então, é por isso que essas fornecedoras vêm para junto da Fiat, exatamente para poder facilitar. E é aí juntando, né, a fábrica da Fiat, a fábrica da Michelin, a fábrica da não sei o quê, a fábrica não sei o quê, são várias fábricas, aí juntando elas realmente gera muitos empregos, ok? Mas mesmo assim, se não você tiver várias indústrias vindo, existe uma tendência de redução de emprego, porque cada vez mais se desenvolve uma tecnologia mais avançada, e tecnologia mais avançada significa menos pessoas fazendo. Cada vez mais os donos das empresas, né, os capitalistas, os industriais, eles querem menos pessoas, porque quanto menos pessoas, mais barato fica de produzir aquele produto, mais eles ganham dinheiro. É o capitalismo, boys and girls, ok? Então, esse processo, né, aconteceu da seguinte forma. Primeiro vem a industrialização das sociedades, né, aqui no Brasil. Primeiro vem a industrialização da sociedade, que acontece nas grandes cidades, certo? Então, com isso você tem muita gente sem oportunidade nenhuma no campo, tá certo? E aí essas pessoas vão atrás dessa oportunidade nas cidades. Como eu disse, esse fenômeno na Europa aconteceu há 200 anos atrás. Aqui aconteceu no século passado. Aí você tem a formação do êxodo rural, que é a quantidade enorme de pessoas indo atrás de oportunidade, e a formação do que a gente chama de grandes metrópoles. Tá certo? E a gente começa a ter uma estrutura, uma hierarquia, né? A gente passa a ter os ricos, né, que são as pessoas que têm empresas, né, esse tipo de coisa. A gente passa a ter o que a gente chama de classe média, né? São pessoas que têm uma condição de vida boa, que têm uma qualidade de vida boa, têm condição de morar num lugar bom, têm condição de ter as coisas boas. E a gente tem também a classe pobre, que são aquelas pessoas realmente que trabalham, são os trabalhadores, assim, pessoal, né, mais do chão de fábrica, que a gente diz, né, que ganha pouco, que ganha um salário mínimo, 2 salários mínimos, e aí ganha aquele dinheirinho, mas aquele dinheirinho é suficiente só para sobrevivência deles mesmos, tá certo? Então, essa questão acaba causando isso, tá certo? Ok, então vamos lá. Então vamos fazer uma recapitulação, né, do que a gente estava falando, tá? O que é urbanização? É o processo que envolve o crescimento da população e extensão territorial das cidades, né? Quanto mais gente chegando, mais você tem que ampliar. Por exemplo, vê só. Um exemplo, né? Recife tem o que a gente chama de região metropolitana.
Recife é uma cidade, mas tem a região metropolitana do Recife, que muita gente chama de RMR. Olinda, por exemplo, faz parte da região metropolitana do Recife. Jaboatão também faz parte. Paulista também faz parte. Abreu e Lima, Igaraçu, vai até Itamaracá. A gente também tem o município de Cabo de Santo Agostinho, o município de Pojuca, fazendo parte da região metropolitana do Recife. Mas, por exemplo, com a chegada da fábrica da Fiat, resolveram incluir Goiânia, tá certo? Como parte da região metropolitana. Então, a região metropolitana se expandiu. Por quê? Porque as pessoas estão prevendo, os governantes, dizendo assim, opa, está tendo desenvolvimento naquela região, com certeza vai ter migração para lá, vai ter pessoas se mudando para lá. Então, as pessoas se mudando para lá, por que não colocar dentro da região metropolitana? Porque aí, o que é a região metropolitana? Né? Uma área grande de vários municípios, mas eles conversam entre si para poder se ajudar, para poder resolver um problema, porque eles têm problemas parecidos. Tá certo? Ok? Então, nesse processo, o espaço rural se transforma em espaço urbano. Então, um dia, Goiânia era canavial, para onde você olhava em Goiânia era canavial, tinha um centrozinho bem pequenininho. Hoje em dia muitas áreas já são consideradas áreas urbanas. Tá certo? Você provoca com esse crescimento o êxodo rural, a migração das pessoas para a cidade, tá certo? A urbanização que se intensifica no século XVIII, torna o campo dependente da cidade. Isso daqui, século XVIII, como eu disse, né? Século XVIII, isso lá na Europa. Aqui, esse processo veio acontecer um pouquinho mais tarde. Tá certo? O processo de urbanização, como eu já falei, né, ele tem duas grandes causas, né? Os fatores atrativos, né, como eu já disse, a estrutura que aqui oferece. Você mora no interior, você mora, por exemplo, num sítio, né? Se você quiser comer uma coisa diferente, não vai ter restaurante por perto. Se precisar ir no médico, não vai ter hospital perto. Você precisar, vamos dizer, até um serviço simples, fazer uma unha, fazer um cabelo, não vai ter, tão simples, tão fácil assim, né? Então, a cidade, ela proporciona para a gente muito conforto, muitas coisas, uma educação boa para o seu filho e sua filha, você não vai ter, tá certo? Quiser comer uma coisa diferente, um açaí, um negócio, não vai ter. Quiser transporte público, quiser se locomover de um lugar para outro rapidamente, não vai ter. Tá certo? E também a questão da industrialização, que gerou muito emprego, a industrialização, mas hoje também tem a indústria de serviços, a gente chama de indústria de serviços, tá? A indústria de serviços é mais variada, tem a indústria de serviços da parte de beleza, salão de belezas, spas, né, não sei o quê. Você tem a indústria do turismo, você pode trabalhar com turismo, recebendo turista, né? O setor de serviços, degustação, restaurantes, né? Hotelaria, degustação, que se envolve turismo também. Você tem vários N setores, né? Você tem o setor médico, você tem o setor jurídico, né? As pessoas às vezes passam por algum problema, precisam de ajuda jurídica. Então, é bem diversificado o setor, né? Esse setor de serviços. Existem os fatores que a gente chama de fatores repulsivos, né? Como eu citei, a própria industrialização, ela passa a ser um fator repulsivo porque as pessoas, o que gerava muito emprego, hoje em dia já não gera tanto emprego, né? Por conta da mecanização da indústria, cada vez mais se precisa de menos pessoas para fabricar as coisas, né? E você tem outros fatores também. Você tem a poluição, né? Você tem o barulho, você tem o estresse de não ver, né? Prestem atenção. Se um dia vocês puderem fazer um passeio com o papai e a mamãe, ou na praia, ou no campo, em alguma coisa, prestem atenção quando vocês voltarem daquele passeio, quando vocês vão voltar mais tranquilos, mais relaxados.
Por conta disso, porque nós, seres humanos, a gente precisa do campo, a gente precisa ver o ambiente, a gente precisa ver o verdinho, a gente precisa ver o verde ou o azul do mar, a gente precisa do barulho da água, aquela água corrente, se for num rio, num riacho, ou o barulho das ondas do mar. Esse barulho, inclusive, já provado pela ciência, ele ajuda a gente a ficar relaxado, a se sentir bem. A gente pisar no chão, a gente pisar na areia da praia, faz a gente relaxar. O sol, né? Se for um sol gostoso, obviamente o sol, aquele sol, mas um sol gostoso também faz a gente se sentir bem. Então, a gente sente falta disso daqui como ser humano, né? E também a questão da violência, né? Aí a questão da poluição, a questão da violência, tá certo? Que hoje ela é muito presente, principalmente na nossa realidade, na nossa realidade de Recife, Olinda, que isso também é consequência, isso tudo é consequência da pobreza, né? Uma coisa vai chamando a outra. Vocês vejam a gente no estudo de geography, eu gosto dessa disciplina por conta disso, que ela sai conectando as coisas. Uma coisa não acontece do nada, não. A violência existe. Por quê? Por conta exatamente da divisão. Existe gente pobre, existe classe média, existe rico, né? Então, quem é pobre é marginalizado. Daí de onde vem a palavra marginal. Fulano é um marginal, aquela pessoa é um marginal. Por quê? Porque aquela pessoa foi marginalizada, foi colocada à margem da sociedade, né? E geralmente isso acontece com quem? Acontece com quem é rico, acontece com a classe dominante, a classe alta, não. Acontece com quem é pobre. Essa pessoa foi colocada à margem de que forma? Primeiro, não teve acesso a emprego. Segundo, não teve acesso à educação de qualidade. E essa pessoa fica sem oportunidade, né? Jovem, a grande maioria jovem, e aí entra na ilusão, né, da facilidade do roubo. Não, eu vou roubar, porque roubar é fácil, eu consigo ganhar dinheiro rápido, mas o fim não é um fim muito agradável. Ok, boys and girls? Então, eu só queria, para fechar aqui, falar um pouquinho, né, aqui, pronto, a informação. De acordo com as Nações Unidas, 54% da população mundial vive na zona urbana, tá certo? Então, a gente acabou de ultrapassar isso daí, né? 54%, ou seja, mais da metade das pessoas hoje vivem na zona urbana. Um dia, por exemplo, nos anos 50, ou seja, há 70 anos atrás, era de 746 milhões de pessoas, tá certo? Mas não dizem percentual, 3 bilhões. Então, eram 746 milhões de pessoas em 1950, hoje são 3 bilhões e 900 milhões. Quer dizer, pode até ser que tenha ultrapassado, já esteja em 4 bilhões. Né? A gente tem uma população de quase 8 bilhões, tem 7 bilhões e 600 milhões de pessoas, coisa desse tipo. A gente está chegando perto de 8 bi e a gente já tem quase 4 bi de pessoas. Então, mais da metade, tá certo? Em 2050, vai ser 66% das pessoas morando em áreas urbanas, ou seja, para cada 3 seres humanos no plano. Hoje é metade, meio a meio. Mas em 2050, daqui a 30 anos, para cada 3, só um vai morar no campo e 2 vão morar nas grandes cidades. Ok, boys and girls. E isso se políticas, né, se os governantes não tomarem alguma atitude, isso vai realmente dificultar muito, 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 muito o controle disso daí. Cada vez mais pessoas morando num lugar pequeno. Tem que se pensar nisso daí. Como é que a gente vai fazer para agregar todas essas pessoas? Tá bom, boys and girls? Então, a aula da gente hoje vai ficando por aqui, tá? Eu não vou passar homework, tá certo? Não deu também para pedir para vocês fazerem as anotações que geralmente a gente passa, mas eu resolvi fazer nesse formato porque eu acho que era melhor do que ficar sem aula. Na verdade, eu sei que vocês iam ficar com muita saudade de Teacher Leo e eu não podia deixar vocês assim, sofrendo tanto. Ok, boys and girls? Então,
A aula está sendo liberada às 2h30 da sexta-feira. Assistam essa aula, façam as anotações que for necessárias. Isso, de certa forma, ajuda em geografia, na aula de Teacher Natalie, tá certo? E depois podem sextar, podem curtir o seu fim de semana, tá bom? Teacher Lee, eu desejo a todos um excelente fim de semana e a gente se vê semana que vem. Bye!